Mas eu vou dizer, né, nem o Fernando Haddad nem a Thaís Herédia estão errados. Né? Ninguém confia no governo, ninguém confia na nova velha imprensa. Em nenhum dos dois. E eu vou aproveitar que a gente está fazendo um programa só de expatriados, só de pessoas dos Estados Unidos, e vou dizer que às vezes é irritante, um pouco irritante, acompanhar como as coisas no Brasil copiam as coisas que acontecem nos Estados Unidos. Né? Eu acho que, na verdade, são duas visões de mundo completamente diferentes. Esse plano do Haddad de monitorar as transações financeiras acima de R$5.000 por Pix é absolutamente idêntico ao plano que o Joe Biden implementou aqui no American Rescue Plan Act em 2021, que passou a propor a monitoramento a partir de 2023, ou seja, o plano é de 2021 e o monitoramento ia começar em 2023, de transações feitas por Zelle. Zelle, para quem não sabe, aí no Brasil, é o nosso Pix aqui nos Estados Unidos, acima de $600. Ou seja, acho que na nossa moeda aqui era até menos do que o Brasil. Transações por Zelle acima de $600 iam ser monitoradas. No final das contas, os republicanos acabaram ganhando as eleições de midterm, né, as eleições do meio de mandato aqui, e assumiu a maioria republicana no Congresso em 2023, e eles cortaram os recursos do que era um plano do Joe Biden de monitoramento. No final das contas, eu acho que nós temos duas visões completamente distintas de mundo, que são muito expostas no momento onde Jair Bolsonaro é chamado para a posse de Donald Trump e Lula vai à posse, ou manda representantes à posse de Maduro. Nós temos aí uma clara nova Guerra Fria com dois eixos aqui de mundo. Um eixo que a gente tem Donald Trump, Javier Milei, Meloni, o eixo que está Elon Musk, o eixo que agora está querendo pular o Mark Zuckerberg, quem sabe até o Bill Gates, né? O que a gente pode chamar aí de mundo livre, e tem o eixo que é o eixo da esquerda, que é o eixo da China, né? Que controla a visão de mundo chinesa, onde cada minuto da sua vida é monitorado, tem câmera nas ruas, tem credit score social, né? Nota de crédito social, onde você não consegue nem pegar o metrô se você não for amigo do governo, onde o cidadão não tem liberdade para nada, é monitorado em cada uma das suas pequenas ações. Não dá para dizer que isso é fake news, é efetivamente a visão de mundo da esquerda, a visão de mundo autoritária da esquerda. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que chamar a atenção aqui para o fenômeno que a gente tem do Nicolas, que ele é absolutamente incrível, um comunicador que eu acho que a gente talvez não tenha tido no Brasil ainda alguém com essa capacidade. 300 milhões de visualizações é alguma coisa incrível, e que conseguiu gerar uma mobilização social ímpar até agora, que não havia acontecido. Mas, além da capacidade do Nicolas de mobilização, o que eu acho fundamental nesse assunto é que esse é o tipo do assunto que fura a bolha. A gente tem aqui nossa audiência hiperqualificada do 4x4, as pessoas que acompanham Ana Paula Henkel, que acompanham Lacombe, que acompanham Rodrigo Constantino, e que algumas acompanham até o Paulo Figueiredo, coitadas. Essas pessoas são pessoas extremamente engajadas politicamente, são pessoas que estão muito informadas, que estão sabendo cada detalhe que está acontecendo, que estão preocupadas com o Brasil. Mas a gente tem que saber que, apesar da nossa grande audiência, nós ainda somos muito poucos. Sei lá, a Ana tem alguns milhões de seguidores, o Rodrigo alguns milhões, você alguns milhões, e eu não tenho mais praticamente ninguém, porque o Moraes não me deixa, mas ainda assim é uma fração muito pequena da população. A maior parte das pessoas estão lá preocupadas principalmente depois de 2022, que o brasileiro deu uma brochada, para usar o termo do Bolsonaro. As pessoas estão muitas vezes cuidando das suas próprias vidas, querendo saber dos seus empregos, dos seus pequenos negócios, etc. E tiveram a impressão de que
vamos deixar a política para lá. Só que você deixa a política para lá e a política acaba se impondo na sua vida, porque a gente não acompanha a política por fetiche, né? A gente acompanha a política porque ela tem impacto nas nossas vidas. E esse foi o tipo de pauta, talvez a primeira grande pauta contra o governo Lula que tenha furado a bolha de uma forma absolutamente incomensurável, né? Onde as pessoas na rua, na padaria, ali as pessoas no dia a dia, as pessoas que antes estavam só preocupadas com a sua vida, começaram a perceber um pouco da desgraça que é esse governo. Qual é o problema dessa história? E aqui eu encerro a minha participação. O problema dessa história é que, de novo, a gente não acompanha a política por fetiche, a gente acompanha a política porque a gente sabe que ela tem impacto na vida das pessoas. E quem achou que a censura ia acabar com Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Lacombe, Alan dos Santos, fazendo críticas ao Alexandre de Moraes, não entende como funciona o regime autoritário. O regime autoritário ele vai se impondo de forma que qualquer crítica ao governo não é mais tolerada. Então não é o Paulo Figueiredo é muito extremista, realmente tem que censurar ele, o Alan dos Santos é muito extremista, o Rodrigo Constantino é muito extremista, tinha mais a que censurar ele. No final das contas, ou você entra na turma da Natuzaneri, que acha bom que se censure as pessoas, ou você não vai poder fazer nenhuma crítica ao governo. Então, se você está na turma, vamos dizer assim, de um Merval Pereira, que gosta de poder fazer comentários críticos ao governo, cuidado, porque no final das contas, qualquer política pública, se você estiver combatendo a forma como o governo está respondendo a uma tragédia natural no Rio Grande do Sul, você vai ser chamado de criador de desordem informacional. Se você for criticar uma política cruel de monitoramento do governo, você vai ser chamado de criador de desordem informacional. Se você disser que Lula está alinhado com o narcoditador Maduro, você vai ser chamado de criador de desordem desinformacional. No final das contas, ditadura é isso, né? Ela vai avançando, avançando, avançando e pega qualquer um. Menos, talvez, a Natuzaneri e a turma que tiver no bolso do governo federal e das verbas da SECOM.